Olá, pessoal. Essa é mais uma aula da disciplina de Teoria da Computação e após a gente ter visto a definição e a construção da máquina de Turing universal, a gente vai estudar o problema da parada, certo? Que é um dos problemas indecidíveis. O problema da parada, apesar de não ser uma linguagem recursiva, ele é uma linguagem recursivamente enumerável. É uma linguagem que é justamente semi-decidida pela máquina de Turing universal, tá bem? Então, na aula de hoje, a gente vai observar uma linguagem que ela é recursivamente enumerável, porém, ela não é recursiva. Mas antes de entrar em detalhes sobre a utilização de máquinas de Turing nesse contexto, a gente vai pensar de uma maneira um pouco mais abstrata na introdução, tá bom? Então, na introdução, a gente imagina que a gente conseguiu criar um programa chamado Haltz, e esse programa Haltz, ele recebe como entrada um certo programa P. Isso não importa a linguagem que foi utilizada para escrever essas coisas, tá bom? Então, Haltz recebe um outro programa P e uma entrada X para o programa P. O que Haltz faz é decidir se a execução do programa P encerra dada a entrada X. Ele retorna sim, caso ela encerre, e ele retorna não, caso o programa P execute para sempre ao receber a entrada X. Pois tá. A gente vai utilizar o nosso programa Haltz para escrever um programa chamado Diagonal. E Diagonal recebe um único argumento, que é uma entrada X. E o que Diagonal faz? Se o nosso programa Haltz ele diz que, dado um programa representado pela entrada X e uma entrada X, e o nosso programa representado pela entrada X para ao receber a entrada X em algum momento, então a gente vai para esse goToWhile, que faz a gente executar infinitamente. Ou caso o programa X ele não pare ao receber a entrada X, então Haltz diz não, Haltz detecta isso, e daí a gente encerra a nossa execução. Então é basicamente isso que o Diagonal faz, baseado no Haltz, tá bom? Se Haltz decide que o programa X ele encerraria a sua execução quando recebe como entrada ele mesmo, quando o programa X recebe como entrada o código do programa X, então o programa Diagonal ele executaria para sempre. Mas caso o programa X não encerrasse a execução quando recebesse o seu próprio código-fonte como entrada, então o Diagonal ele encerraria sua execução. A pergunta que vem a seguir é justamente o cerne desse tipo de argumento que a gente chama de diagonalização, graças às demonstrações de que existem conjuntos incontáveis feitas por Cantor, tá bom? Os argumentos de diagonalização eles surgem independente da natureza do que vem sendo estudado. Não, a gente não precisa trabalhar com coisas contáveis ou incontáveis para se deparar com diagonalização. Então, surge a pergunta que é o absurdo, né? É o que prova que
a nossa hipótese de que o programa Holtz existe, ela é falsa. E qual é essa pergunta? A gente gostaria de saber se o programa Diagonal, quando recebe como entrada o código-fonte do programa Diagonal, a gente gostaria de saber se ele para de executar. Ele para de executar se e somente se a chamada Holtz, essa chamada bem aqui, Holtz, para o primeiro argumento sendo diagonal e o segundo argumento sendo diagonal, retorna não. Porque quando essa chamada retorna não, então basicamente a gente tem um valor falso para o nosso if, a gente executa o else, e no else a gente tem a instrução de parada, certo? Então quando Holtz recebendo diagonal retorna não, a gente para se somente se Holtz diagonal retorna não. Agora, quando é que Holtz diagonal retorna não? Pela definição de Holtz, ele retorna não quando diagonal não encerra a sua execução ao receber a entrada diagonal. Daí, o que a gente tem? A gente chegou numa cadeia de equivalência que diz o seguinte: diagonal encerra a sua execução se e somente se diagonal não encerra a sua execução. O que é um absurdo. Como isso é um absurdo, a hipótese que a gente utilizou no começo, ela com certeza é falsa. A gente não pode pressupor a existência de um programa capaz de detectar que um outro programa encerra a sua execução quando recebe como entrada uma certa entrada X. O que a gente vai fazer agora é trazer essa ideia, o fundamento é esse, certo? O fundamento do que a gente vai fazer na aula de hoje, da demonstração que a gente vai fazer em termos de máquina de Turing, é esse. A gente vai trazer esse fundamento, essa ideia desse argumento de diagonalização, a gente vai trazer para as máquinas de Turing. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai propor a linguagem H, que é justamente a linguagem do problema da parada, certo? E que linguagem é essa? Dentro da linguagem H, a gente vai ter as strings que podem ser vistas como a concatenação de uma representação de máquina de Turing, seguida por uma representação de uma entrada W, de tal forma que a máquina M encerre a sua execução para a entrada W. Essa linguagem H, a gente vai mostrar que ela não é recursiva. No entanto, ela é recursivamente enumerável. E a gente está vendo a linguagem H justamente após a máquina de Turing universal, porque o comportamento da máquina de Turing universal é receber uma entrada dessa forma e fazer a simulação da máquina M para a entrada W. Se a máquina M para a entrada W eventualmente para, então a simulação que a máquina universal está fazendo eventualmente acaba e a máquina universal encerra sua execução. Então a gente nota que a linguagem H ela é recursivamente enumerável porque existe uma máquina de Turing capaz de semidecidi-la. E essa máquina de Turing é justamente a máquina de Turing universal que a gente viu na sessão anterior. A máquina de Turing universal é a linguagem capaz, é a máquina de Turing capaz de semidecidir a linguagem H
pela própria definição de U, e, portanto, a linguagem H é recursivamente enumerável. Agora, se a gente conseguisse mostrar que a linguagem H é recursiva, então a gente conseguiria mostrar que toda linguagem recursivamente enumerável também é recursiva. E isso traz uma noção de completude para a linguagem H. Dentro das linguagens recursivamente enumeráveis, a linguagem H ela parece ser RE completa, onde RE quer dizer recursivamente enumerável, tá? O que isso quer dizer? H é a linguagem que nos ajudaria a responder se todas as linguagens recursivamente enumeráveis também podem ser decididas por máquinas de Turing, ou seja, também são recursivas. E para provar isso como verdade, bastaria provar que H é uma linguagem recursiva. Se a gente mostra que a linguagem H é recursiva, então a gente mostra que toda linguagem recursivamente enumerável também é recursiva. Mas por quê? Pelo seguinte: se de fato a linguagem H é recursiva, então existe uma máquina de Turing M0 capaz de decidir H. Então agora a gente toma uma máquina M qualquer que é capaz de semidecidir a linguagem LM. Baseado na máquina M0 e na máquina M, a gente pode criar uma máquina M' capaz de decidir a linguagem LM. A primeira coisa que a máquina M' deve fazer é transformar a sua entrada desse conteúdo de fita que tem apenas a entrada W para um conteúdo de fita que contém a codificação da máquina M, que semidecide a linguagem LM, e a codificação da antiga entrada W. E então ela deve simular a máquina M0 com essa entrada. Como a máquina M0 ela decide a linguagem H, então ela vai decidir corretamente se a máquina M aceita W, ou seja, ela vai decidir corretamente se a máquina M encerra a sua execução para a entrada W. Como a máquina M está semidecidindo a linguagem LM, se a máquina M' é capaz de decidir corretamente se ou não a máquina M encerra a sua execução para a entrada W, então a máquina M' ela é capaz de decidir corretamente se a palavra W se encontra em LM, e portanto a máquina M' é capaz de decidir a linguagem LM, baseado na máquina M0 que decide H e na máquina M que semidecide a linguagem LM. Daí a gente viu a importância da linguagem H. Se a gente demonstra que a linguagem H é recursiva, a gente demonstra que toda linguagem recursivamente enumerável também é recursiva. Então a gente vai se debruçar sobre esse problema, mas na verdade a gente não vai ser capaz de mostrar que H é recursiva. A gente vai ser capaz de fazer o contrário, de mostrar que H não é recursiva. Mas vamos imaginar que H é recursiva. Vamos fazer uma contradição aqui. Admitindo que H é recursiva, a linguagem H1, que é composta da seguinte forma: codificações de máquina de Turing, de tal forma que a máquina M ela encerra a sua execução dada a sua própria codificação como entrada,
ela também seria recursiva. Afinal, se existe uma máquina M0 que fosse capaz de decidir a linguagem H, então a gente poderia construir uma máquina M1 para decidir a linguagem H1, que precisaria apenas transformar a sua entrada de apenas uma codificação para M para duplicar essa codificação de M e em seguida simular o comportamento de M0, que decide H, para esse novo conteúdo da fita. Portanto, se a linguagem H fosse recursiva, então a linguagem H1, dada essa transformação que a gente viu, também seria recursiva. Portanto, para mostrar que a linguagem H não é recursiva, basta mostrar que a linguagem H1 não é recursiva. Mas supondo que H1 é recursiva, então a gente sabe que, como as linguagens recursivas são fechadas para o complemento, a gente sabe que o complemento de H1 também seria recursiva. Daí, quem é o complemento da linguagem H1? O complemento da linguagem H1 é a linguagem H1 H1 é formado pelas palavras W, que ou não são codificações de máquinas de Turing, ou são codificações de máquinas de Turing M que não encerram a execução ao receber como entrada a sua própria codificação. Portanto, nesse contexto em que a gente está, H1 o complemento da linguagem H1, vai cumprir o mesmo papel do programa diagonal que a gente viu um pouco antes. Agora, o que a gente vai mostrar é muito mais forte do que mostrar que apenas H1 mostrar apenas que H1 não é recursiva. H1 sequer é recursivamente enumerável, certo? H1 não pode sequer ser recursivamente enumerável. Por que não? Vamos supor por contradição que existe uma máquina M* que é capaz de semidecidir a linguagem H1 O absurdo, então, vai residir em determinar se a codificação da máquina M* encontra-se em H1 Pela própria definição de H1 a gente sabe que a codificação de M* se encontra em H1 se e somente se a máquina M* não aceita a sua própria codificação, ou seja, a codificação de M* está em H1 se e somente se M* não encerra a execução quando recebe a sua própria codificação como entrada. Veja, no entanto, que M*, pela nossa suposição absurda, ela é a máquina que deve ser capaz de semidecidir H1 Portanto, a codificação de M* encontra-se em H1 se e somente se M* encerra a sua execução quando recebe a sua própria codificação. E daí a gente tem um absurdo, porque a partir do mesmo ponto, a partir de codificação de M* pertence a H1 a gente utiliza a definição de H1 para traçar uma equivalência entre isso e a máquina M* não encerrar a execução para sua própria codificação. E a partir da nossa hipótese, a gente sai desse mesmo ponto e traça uma equivalência entre esse ponto e a máquina M* encerrar a sua execução para a sua própria codificação. Portanto, a máquina M*, ela não encerra
a sua execução para sua própria codificação, se e somente se a máquina M asterisco ela encerra a sua execução para sua própria codificação. E isso é naturalmente um absurdo. Ela não pode fazer uma coisa se e somente se ela não faz aquela coisa. Então, a nossa suposição inicial é absurda. A nossa suposição inicial foi supor que H1 barra era recursivamente enumerável. Então a gente acabou vendo que essa suposição é falsa e, portanto, H1 barra não é recursivamente enumerável. Como H1 barra não é recursivamente enumerável, ela sequer pode ser recursiva. Como ela não pode ser recursiva, então, naturalmente, H1 também não é recursiva. E se H1 não é recursiva, a gente acabou mostrando que a linguagem H ela não é recursiva. Tá bom? Foi uma cadeia de contraposições, no final das contas, após a gente concluir a argumentação. E a gente verificou que existe uma linguagem recursivamente enumerável, a linguagem H, que não é recursiva. No entanto, a gente sabe que toda linguagem recursiva é recursivamente enumerável. Ou seja, a gente acabou de mostrar que o conjunto, a classe das linguagens recursivas, está propriamente contida na classe das linguagens recursivamente enumeráveis, certo? Esse teorema bem aqui. Com mais alguma argumentação, o livro conclui logo em seguida que a classe das linguagens recursivamente enumeráveis não é fechada para o complemento, mas isso é fácil de você seguir por conta própria, tá bom? Então a gente tem visto que para a pergunta de que se as linguagens recursivamente enumeráveis são recursivas, a resposta é não. As linguagens recursivas são recursivamente enumeráveis, mas o contrário não é verdade. Porque existe pelo menos uma linguagem recursivamente enumerável que não é recursiva. A linguagem H, a linguagem do problema da parada. Ela não é decidível. Não pode haver uma máquina de Turing ou um programa de computador que seja capaz de decidir a linguagem H. E isso encerra o conteúdo da aula de hoje. Então até a nossa próxima aula. Até lá.